e escutemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Estejamos atentos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças dos céus serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os seus eleitos, os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando verdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, está às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Fiquemos atentos à sabedoria do Senhor. Podemos cantar? A palavra de Deus, como ensina São Paulo, é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes e penetra até a profundidade do nosso ser. Essa palavra de Deus que é vida e que nos ensina como viver a fé. Tomando
tomando um pouco, né, o momento presente, a gente vê tem um pessoal fazendo retiro ali na sala, com toda uma cantoria lá, com música, e isso interfere na nossa oração, interfere na leitura da palavra, interfere naquilo que nós estamos rezando. Mas tomando esse fato presente para a nossa meditação, olhando a nossa vida do dia a dia, encontramos um mundo cheio de barulho, muito pior do que esse. Um monte de barulho que busca de tantas formas penetrar dentro de nós e nos impedir de ouvir a palavra, nos impedir de nos distrair para não percebermos o Senhor vivo e ressuscitado, presente, que passa pela nossa vida, que fala conosco através da sua palavra, através dos fatos, através da realidade que nos cerca. Deus está sempre presente e sempre quer falar conosco, sempre quer nos mostrar alguma coisa a mais. Depende de nós se damos ouvido ao barulho do mundo ou se buscamos, mesmo com o barulho, ouvir o Senhor. Essa palavra do Senhor que é viva e eficaz. Se vamos buscar na Escritura, encontramos o profeta Elias, que depois de ter passado por uma porção de dificuldades, depois de ter pensado na sua caminhada, em desistir de tudo, ele ouve o anjo do Senhor que pede a ele que vá até onde ele deve ir, porque o Senhor vai passar, e que ele volte para continuar a sua missão como profeta. E Elias sobe a montanha e vai para uma caverna, uma gruta. E lá ele fica esperando a passagem do Senhor. Vem o vento com toda a sua fúria, mas Deus não estava no vento. Vem o temporal, a tempestade, os raios, os relâmpagos, os trovões. Deus não estava em nada disso. Mas de repente sopra uma brisa suave. E Deus lá estava, na brisa suave. Se temos o coração sempre preparado e pronto, vigilante, para ver e ouvir o Senhor, conseguimos percebê-lo na brisa suave. E o barulho não nos impede de ouvi-lo, de atendê-lo, de obedecê-lo. Esse evangelho de hoje nos fala de uma porção de figuras e uma porção de sinais. Nos fala de uma grande tribulação. Que grande tribulação é essa? A grande tribulação não é um evento determinado, localizado num tempo único, mas esta grande tribulação, ela tem se manifestado
muitas vezes, durante a história da humanidade. Se formos buscar de maneira mais próxima, essa grande tribulação se fez presente nas guerras, se fez presente em todos os assassinatos que as guerras cometeram. Essa grande tribulação, ela tem se feito presente em todas as formas de governo totalitário, na Rússia, hoje, no nosso tempo presente, em Cuba, Venezuela, na China, na Coreia, na África. A grande tribulação é um tempo onde o anticristo mostra a sua cara. Mostra a sua cara e com isto os cristãos são provados. Com isso é provada a fé. Muitos, por causa destas várias grandes tribulações, na hora da provação, abandonam a sua fé, por medo. A grande tribulação, então, são todas as vezes em que o anticristo mostra a sua cara, mostra as suas garras, tentando intimidar os homens e as mulheres de fé. E o Senhor fala que o sol vai se escurecer. O que é este sol que vai se escurecer? Se nós olharmos o mundo, nós vamos ver que cada vez mais se busca colocar Deus de lado, se busca esconder Deus, se busca negar Jesus Cristo e a sua salvação, se busca negar a igreja. Nós vemos aí em tantos países do mundo, onde grandes igrejas, grandes catedrais, hoje estão transformadas em supermercado, estão transformadas em teatro, transformadas até em boates. Isso você encontra na Europa, em vários países. Grandes catedrais, onde a palavra de Deus foi pregada, anunciada, onde o Senhor se fez presente tantas vezes na Eucaristia, e hoje são lugares onde habita o pecado. Este é o sinal do anticristo. De tantas formas se busca tirar a ideia de Deus. Como? O ser humano, pouco a pouco, vai ocupando o lugar de Deus. Nós olhamos os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no Sinai, e hoje nós vemos os homens com suas atitudes, com seus discursos, dizendo para Deus: olha, tudo que você escreveu nos mandamentos está errado. Nós vamos reescrever agora os mandamentos. Nós é que sabemos o que é importante. E com isso, nós vemos no mundo um esforço para criar uma nova ética moral. Se queremos, quarto mandamento, honrar pai e mãe. E hoje, se o pai e a mãe fizerem um esforço maior para educar os filhos, eles são alvo
de uma cadeia, irem presos. Em muitos lugares, os filhos já não pertencem aos pais. Os pais perderam o pátrio poder. Por quê? Porque o governo assume a autoridade sobre os filhos, sobre a educação, sobre a formação humana e moral das crianças. Se você olhar outro exemplo, o mandamento não matar. Olha quanta panaceia se faz por causa da morte dos animais. Porque se mata um cachorrinho, porque se busca da preservação de tantas espécies que pouco a pouco vão morrendo, desaparecendo, e ao mesmo tempo se faz toda uma apologia em favor do aborto. Cada vez mais se prega a não matança dos animais, não é? Veja aí quem segue essa filosofia, né, de vida vegana. Não comer absolutamente, não usar absolutamente nada que seja produto animal. Mas tem muita gente vegana que é partidária e é favorável ao aborto. Matar o homem, o ser humano, imagem e semelhança de Deus, não é mais problema. Mas matar o animal, meu Deus. E assim a gente poderia ir tomando, né, os mandamentos, vendo cada um deles e vendo como hoje a sociedade, o ser humano, as novas filosofias, né, as novas ideologias pagãs, que abandonam Deus, tiram a ideia de Deus. Tentam reescrever a Escritura. Temos aí uma corrente de teologia na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, de tantas formas das igrejas evangélicas, que se chama teologia da libertação, que não é outra coisa senão uma ideologia. Uma ideologia. E a palavra de Deus, o Evangelho, não é ideologia. Ideologia é uma forma de pensar. O Evangelho é uma forma de viver. A ideologia por si só, ela não se sustenta. Se nós olharmos a história, né, quantas ideologias já existiram, muitas delas na história da igreja foram consideradas como heresias e acabaram. A única palavra que não passa é o Evangelho. Tudo mais passa, tudo mais é passageiro. A nossa vida, inclusive, é passageira. Há um fim dos tempos para cada um de nós. Todos nós, em determinado momento, vamos passar. Todos nós vamos morrer. É estúpido aquele que imagina que não vai morrer e fica construindo muitas coisas para esta vida. Louco! Tudo isto passa, o mundo passa, a vida passa, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que temos, vai ficar por aí. Mal e mal levamos a roupa do corpo.
que também não é nossa. O nosso corpo também fica por aí, também não é nosso. Devemos cuidar do nosso corpo? Devemos, sim, devemos. É obrigação. Devemos cuidar da natureza? Devemos, é nossa obrigação. Precisamos dela para a nossa vida. Precisamos do oxigênio, precisamos da água, precisamos do alimento. Se não cuidamos da natureza, não temos nada disso. Como escreve o Papa Francisco, como fala o patriarca Bartolomeu de Constantinopla, devemos cuidar da casa comum. Comum, a Terra, o planeta, é a nossa casa comum. O nosso corpo é a nossa habitação. Devemos cuidar, sim. Cuidar, mas sem ter a posse, porque não é nosso. Não é nosso. Nós, quando morremos, nós partimos, nós continuamos a vida. O nosso corpo fica. E tudo aquilo que a gente às vezes fez um esforço tremendo para conquistar, vai ficar por aí. Não se iluda. Então o nosso fim dos tempos chega para cada um de nós. Como fazer então aquilo que nós, na CCEV, estamos cansados de ouvir dizer? Mas mesmo cansado, sempre é uma novidade, só por hoje. Viver bem o dia de hoje. O dia de hoje está na nossa mão. E nós podemos fazer com ele o bem e o mal, para os outros e para nós. Porque o dia de hoje é o tempo presente. E o tempo presente é o tempo de Deus. O nosso Deus não foi, nem será. Nosso Deus é. Como ele se apresenta a Moisés. Moisés diz: mas Senhor, qual é teu nome? Para que eu possa dizer e eles acreditem que é você. E Deus diz: eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Difícil traduzir a palavra, né? Inclusive difícil pronunciá-la. Mal e porcamente essa palavra foi traduzida por Jeová. Não é esse o nome de Deus. É difícil para nós pronunciá-lo, Yahvé. Yahvé. É um nome que só tem vogais, não tem consoantes, só tem consoantes, não tem vogais. Para nós é difícil pronunciar esse nome, porque ele foi escrito por Deus em hebraico, está lá na Bíblia hebraica. Mas se tivermos que traduzir esta palavra, poderíamos dizer, a tradução é: eu sou aquele que é. Deus é presente. E se nós vivemos o presente, estamos vivendo no tempo de Deus. Por quê? Porque a graça que Deus nos dá é para este momento que estamos vivendo, é para hoje. A graça que foi dada ontem já passou. Se eu não aproveitei dessa graça, já foi. Já foi. Não tem como voltar o tempo. Não tem como resgatar aquilo que eu fiz mal ou deixei de fazer. O bem fica no coração de Deus. Não tem como pensar demais no futuro, porque eu não sei se eu terei um amanhã. Pode ser que o fim dos tempos para mim seja hoje.
seja daqui a pouco, seja durante a noite enquanto eu durmo. Eu não tenho um amanhã, mas o que eu tenho de fato, verdadeiramente, é o meu hoje, hoje, só por hoje, só por hoje. Viver o só por hoje é viver no tempo de Deus, na dinâmica de Deus. Deus me dá a graça para viver bem cada momento da minha vida. Quando? Hoje. E se eu vivo bem hoje, eu estou semeando para amanhã, se eu estiver vivo. Então, de hoje em hoje, nós vamos acumulando as graças e as bênçãos, para que, quando chegar o nosso momento, nós estejamos preparados para contemplar o Senhor face a face. Nós fomos criados para o céu. Nenhum de nós foi criado para o inferno. O nosso destino é o céu. Paulo nos fala que nós somos cidadãos do céu. Lá é a verdadeira pátria. É para lá que caminhamos. Mas tem a grande tribulação, que acontece de maneira mini, mini, na nossa vida do dia a dia, nas dificuldades, nos problemas, na doença, enfim, de tantas formas. Mas se nós estivermos firmes, segurando a mão de Deus, nós atravessamos. Como nos diz o Salmo 22 ou 23, o Senhor é meu pastor. Atravesso o vale da morte, o vale escuro, sem medo, porque Tu, Senhor, estás comigo, o Teu bastão e o Teu cajado me dão segurança. Porque estamos firmes no Senhor, conseguimos atravessar a tribulação, firmes na fé. Às vezes vacilamos, mas não caímos. E desta tribulação nos vem graça sobre graça. O texto nos fala dessa grande tribulação na nossa vida, mas a grande tribulação também no mundo. Olhar e ver o que está acontecendo. E a grande tribulação é para provar a nossa fé. O sol se escurecerá, ou seja, de tantas formas, de tantas maneiras, hoje o mundo busca apagar a figura de Jesus, tornar Jesus esquecido, tornar Jesus como uma personagem que viveu há tantos anos, que falou tanta coisa, mas que tudo isso é tão arcaico que não tem mais nada a ver conosco. Como se isso fosse possível. Mas tirar a ideia de Deus desde a infância, mais tenra. Quantos pais rezam com os filhos hoje? Quantos pais ensinam sobre Deus para as crianças? Quantos pais levam as crianças para a igreja, mostrando a necessidade da busca da palavra de Deus, buscar a igreja, para crescermos com a comunidade e termos força no nosso dia a dia? Quanta gente hoje dá importância para isso? Para a oração em família, rezar em família,
rezar o terço em família. Essas coisas, pouco a pouco, vão sendo vistas como coisas arcaicas. Hoje não é mais assim, pois é, por isso o mundo está como está. Matar Deus, matar a ideia de Deus, mudar os mandamentos, dizer que Deus está errado e que nós agora é que descobrimos o que é certo. Veja aí, a ideologia de gênero e todas essas palhaçadas que vão sendo inventadas. Tudo contrário à palavra de Deus e aos mandamentos. A lua desaparecerá. Esta lua é a igreja. Primeiro matar Deus, depois matar a igreja. Matar a igreja. E o que é isso? Nós vamos vendo que até muitas formas de crer com o nome de igreja, que não são igreja, são simplesmente formas de roubar as pessoas, iludindo-as pela fé, prometendo uma porção de coisas em troca de bom dinheiro. Isto não é igreja. É caricatura, é faz de conta. Mas as igrejas que são sérias, onde se prega a palavra, onde se celebra, onde se recebe a Eucaristia, enfim, essas igrejas, elas tendem a quase desaparecer. Papa Bento XVI fala sobre isso numa das suas cartas, onde ele diz que a igreja será reduzida a um pequeno resto. E essa é a linguagem bíblica, né? Um pequeno resto. Um grupo pequeno. Porque muita gente abandona a fé. Muita gente. Muita gente se deixa levar por todas essas, né, filosofias, ideologias, e até dentro das igrejas, com outras mentalidades, abandonam a fé. Portanto, um resto que passa pela tribulação, um resto que passará pela grande tribulação e que permanece fiel. Muitos dando a própria vida, pagando com o próprio sangue o preço da sua fé. Na Coreia, há uma grande perseguição religiosa contra os cristãos. Na África, igual. Na China, a mesma coisa. Na Venezuela, a mesma coisa. Em Cuba e em tantos lugares hoje encontramos a perseguição contra os cristãos. A lua desaparecerá, ou seja, a igreja será quase que escondida. As estrelas cairão do céu. Essas estrelas somos nós cristãos. Somos nós cristãos que nos agruparemos em pequenos rebanhos para nos fortalecermos na firmeza da fé. No fim, haverá um fim para haverá um fim para a nossa terra. O mundo vai acabar, se queremos usar essa linguagem, vai sim, porque tudo aquilo que é material é finito. Tudo aquilo que é material
Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Nós também tivemos um início na nossa vida humana, no ventre materno. Crescemos, amadurecemos, reproduzimos e morremos. Humanamente morremos. Mas nosso espírito, nossa alma não morre. Portanto, o ser humano é finito na sua materialidade, mas como imagem e semelhança de Deus, ele é eterno como Deus. Tem um começo, mas não terá fim. O Senhor voltará sim, porque Ele mesmo afirma na palavra. Mas quando Ele vai voltar, não sabemos. Não sabemos. Portanto, ficar imaginando uma data, um acontecimento, um fato, isto é futurologia, não faz parte da palavra. Jesus é muito claro nesse Evangelho. Quando será isto? Nem aos anjos, nem ao Filho foi revelado. Só o Pai sabe. Mas não devemos estar preocupados com este fim do mundo, mas preocupados com a nossa fidelidade, como tem sido a nossa vida, como temos vivido o nosso presente, o que temos feito com a vida, com a saúde, com os dons que Deus tem colocado em nossas mãos. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos ajude. Olhemos a história da igreja, encontrando nessa história tantos homens e mulheres, santos e santas, que servem de testemunho para nós. Por isso se recomenda tanto que se leia a vida dos santos, porque lá nós encontramos modelos, formas de como viver a vida nesse mundo, de como sermos santos desde aqui e agora. A vida dos santos são milhares, está repleta de exemplos, de modelos, de formas, para que nós, seres humanos, como estes homens e mulheres, possamos buscar a Deus. Os santos são nossos mestres, nos ensinam como buscar a Deus. Leia, busque a vida dos santos, busque livros sérios que contam as vidas dos santos na história da igreja e busque lá o modelo, busque lá como viver cada dia na plenitude da graça de Deus, como viver a sua vida do dia a dia, no seu trabalho, no seu lazer, no seu estudo, como viver a vida do dia a dia com suas ocupações na presença de Deus de uma maneira santa, vivendo uma vida santa em tudo aquilo que você vive, em tudo aquilo que você faz. É possível, é possível. E nas vidas desses homens e mulheres que viveram antes de nós, encontramos lá a receita, encontramos o modelo. Que o Espírito de Deus, Espírito Santo, nos inspire a buscar na vida desses homens e mulheres o exemplo para viver santidade. Que o Senhor nos ajude com a sua graça e que a Santíssima Virgem Maria interceda por nós. Amém. Amém. Amém.